paz seja convosco, irmãos. É com alegria que nós estamos retomando a nossa escola bíblica sabatina, a nossa EBS 2022 e da nossa Igreja do Evangelho Quadrangular do Cabral, localizada no link aqui do nosso vídeo. Vamos deixar a descrição desse vídeo. E esse ano nós vamos estar retomando, né, em novos moldes. Estaremos no todo segundo sábado do mês, estaremos retornando com as aulas presenciais. Esse mês já iniciamos no segundo sábado do mês. No terceiro sábado do mês vamos estar com uma live com o pastor Sebastião, nosso professor, que vai estar ensinando o livro de Tiago, que o tema fala sobre a igreja e o papel da igreja da última hora, né? Qual é o papel da igreja? A igreja auxiliadora. E também, no último sábado do mês, vamos estar aqui postando, então, os nossos vídeos, né, de complementação da aula presencial. E o tema esse ano será, né, o nosso tema esse ano que nós estudaremos será este livro, né, que também temos a apostila dele, o final de todas as coisas, a esperança, a glória e a glória para os salvos, para os escolhidos. Essa apostila da CPAD, ela também é um livro, né, e ela fala acerca desde as profecias bíblicas, né, toda a escatologia bíblica, até detalhando de como será o final de todas as coisas. Né, como cristãos, nós temos a esperança da segunda vinda de Cristo, estamos aguardando esse retorno, e como nós precisamos nos preparar como igreja, como cristão, para a volta de Cristo, né? Então, esse ano, você que, né, deseja aprender mais sobre este tema, conhecer mais das Escrituras, venha participar conosco no segundo sábado do mês, ali na nossa igreja, na nave da igreja, de maneira presencial, e também aos últimos sábados do mês estaremos colocando aqui a nossa live, a nossa aula, né, ou outros formatos, mas vamos ter o estudo com diferentes professores sobre cada capítulo dessa apostila e desse livro, amém? Para iniciarmos nossa aula, eu vou fazer uma breve oração. Eu não sei como está o seu coração, não sei como está a sua vida, mas com certeza a palavra de Deus, ela se renova e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesse dia. Feche os seus olhos, abra o seu coração, com certeza Deus vai falar com você. Paizinho querido, te damos graças, Pai, porque iniciamos mais um ano da nossa escola bíblica, Pai. Sabemos que temos tanto a aprender da Tua palavra, por isso, ó Deus, nos ensina, nos conduz, Espírito Santo revela a Tua palavra, que possamos crescer espiritualmente, que possamos aprender mais, Senhor, e nos achegarmos a Ti, buscarmos a Tua face. Pai, acrescenta-nos entendimento, conhecimento, para que venhamos, Pai, ousar na fé, tomar posse das promessas da Tua palavra. Senhor, nos firma na rocha que é Cristo, Senhor. Ó Deus, ensina-nos a andar pelo caminho, Pai. Ó Espírito Santo, alcança a vida que está me ouvindo agora, cada aluno, cada professor da escola bíblica. Deus, que seja visitado pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Para nós iniciarmos, então, o estudo, o primeiro capítulo ele vai falar sobre escatologia. Escatologia é o estudo
das primeiras coisas. Escátulos vem da palavra grega, né, escátulos, que significa primeiras coisas, estudo das primeiras coisas, ensinamento e interpretações das últimas coisas. E nós podemos dizer que tanto no Velho Testamento, no livro de Daniel, o livro de Isaías, Amós, os profetas menores ali, eles já profetizavam o Messias, a vinda do Salvador, né? Isaías profetiza que a Virgem daria luz, né? Ele seria esmagado pelas nossas feridas, né? Ali fala em Isaías sobre a salvação por meio de Cristo, o escolhido, o ungido do Senhor. Daniel também, o livro de Daniel vai falar sobre as revelações acerca do fim. O livro de Amós, Ageu, outros livros do Ezequiel também fala algumas coisas sobre acerca do fim, mas precisamente os profetas menores. Vemos então que o Velho Testamento ele é recheado de profecias acerca de Cristo, da vinda de Jesus, né, do Filho de Deus, e após a vinda do Filho de Deus, fala também sobre a sua morte e a sua vitória, né, e o seu sacrifício, a sua entrega, mas também fala sobre o juízo de Deus sobre a terra, fala sobre o tempo do fim, das 7 semanas, e nós entenderemos melhor, né, ao longo deste ano, em cada aula. Eu peço a você que participe, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, esteja conosco lá na igreja, com certeza é um ambiente mais propício para tirar dúvidas, para aprender, para dialogar, para interagir, e com certeza Deus vai falar com você. E vemos então que quando Jesus se cumpre a profecia do Messias, do escolhido de Deus, o Filho de Deus, né? Porque ainda no Velho Testamento não se tinha ideia de como seria o Messias, né? Mas quando o próprio Deus entrega o seu Filho e o unigênito do Pai em amor à humanidade, então se revela o plano real de salvação do nosso Deus, do nosso Altíssimo. E então em Jesus se cumpre a primeira profecia bíblica, né? Acerca do fim. Jesus então vai falar, né, no seu primeiro, digamos que no capítulo 24 de Mateus, Jesus vai falar, então virá o fim, né? É o primeiro sermão escatológico do Novo Testamento, ou seja, é o primeiro sermão de Jesus ensinando os discípulos acerca de como aconteceria o fim dos tempos, né? E nós podemos dizer que o porquê, né, que é chamado de sermão escatológico, porque muitos historiadores eles falam que dentro do capítulo 24 de Mateus e do capítulo 13 de Marcos e algumas referências no livro de João falam acerca do tempo do fim. Vamos continuar aqui, né? Esse modelo escatológico aqui, ele tem várias interpretações, né? Existem diferentes linhas de interpretação. Porém, né, nós vamos nos atentar àquela que nós acreditamos, que nós cremos, mas existem as pré-milenares e as pós-milenares. E as pré-tribulacionistas e as pós-tribulacionistas. Também existem as interpretações simbólicas, idealistas,
históricas, né, que elas diferenciam e amilenistas também, que seriam que não creem no milênio, que não acreditam que haverá um milênio reinando, né, aqui na Terra, Cristo não reinará aqui na Terra. E nós estamos dentro das profecias escatológicas, das interpretações escatológicas, perdão, futuristas, né? Que são pré-milenistas. Ou seja, né? Nós cremos, então, eu vou colocar aqui, detalhar, né? É que ali na cruz ela representa a vinda de Cristo, a vinda de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. É interessante que Jesus ele veio principalmente no período da Páscoa, né, a morrer. Ele veio a morrer principalmente no período da Páscoa. Ele reúne os seus discípulos, né, na quinta-feira, né, tida como quinta-feira para nós aqui no calendário romano, mas na determinada época, foi na mesma época em que os judeus comemoravam a Páscoa judaica. Jesus reúne eles para comer do pão, tomar do vinho e os revela ali que o Filho do Homem seria morto, seria entregue, né, para a morte. E ele fala então que o seu corpo representa o pão e o vinho, o suco da uva representa o seu sangue, que é a ceia que nós celebramos, a Santa Ceia, que lembra do sacrifício de Jesus. Então ali ele celebra a Páscoa, né, falando dele mesmo como sendo, sim, o Cordeiro de Deus, né? Ele era o Cordeiro de Deus, ele se apresenta aos discípulos, né, para a sua real missão. E nós vemos que ele morre, tida hoje como a sexta-feira. E interessante que é muito interessante que ele ressuscita, né, após 3 dias, né, 3 dias da sua morte, ele ressuscita. E o que hoje nós comemoramos o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, porque a Páscoa judaica, ela representava a passagem, a libertação, a restituição de Deus. Por isso, nós vemos em Cristo Jesus a sua morte, a sua ressurreição se cumprindo no período da Páscoa. É muito interessante, né? Então, 70 dias depois, né, 50 dias depois, mais precisamente, acontece Atos 2. Porém, Jesus ficou 40 dias após a sua morte, ressurreto na terra. Ele, né, fica com os seus discípulos, ele lhes dá ensinamento e ele ascende aos céus. E quando ele ascende aos céus, a palavra de Deus fala que vieram 2 anjos e disseram àqueles discípulos, né? E essa é a esperança do cristão, porque os anjos falaram assim: assim como vês o Filho do Homem subindo sobre as nuvens, também este voltará com grande glória para buscar a sua igreja. E esta é a tão aguardada segunda vinda de Cristo, né? E aqui nós representamos a segunda vinda de Cristo como este anjo com uma trombeta nas mãos, né? A anunciação da volta de Cristo e o arrebatamento da igreja. Voltamos aqui um pouquinho, né? O povo judeu, ele celebrava exatamente 50 dias após a Páscoa, era celebrado, né, contado o tempo do Pentecostes. Então, lá em Levíticos 12, fala que todo o povo judeu deveria, depois das 7 semanas que eles contavam, né, 7 semanas,
para o dia do Pentecostes, era comemorada a festa do Pentecostes, que o que seria penta, né? Penta, 50, então era contado 7 semanas, 50 dias após a Páscoa, e era celebrado o Pentecostes. E o que era o Pentecostes? Era a dádiva das primícias, era a festa das primícias, o dia de Pentecostes. Eu estou dando uma pincelada para que possamos entender o cumprimento das promessas e das profecias tidas no Velho Testamento. Que o Espírito do Senhor desceria sobre toda a carne, e o Senhor lhes daria, né, a palavra lá em Ezequiel, lhes daria um novo coração, e não mais escreveria sua palavra em pedras, mas em seus corações. E eles teriam um só coração e uma só mente, uma só adoração. Ou seja, o Espírito Santo é que une a igreja, é a promessa do Espírito do Senhor ser derramado sobre toda a carne. E 50 dias após, na festa das primícias, na festa do Pentecostes, por isso que havia muita gente em Jerusalém, porque haveria de acontecer a festa das primícias, estava acontecendo. E durante aquele período, muitos seguidores de Jesus desistiram de esperar, né, pelo Consolador, porém 120 estavam reunidos em uma casa. E eles estavam ali orando e meditando nas palavras de Jesus. Quando veio o Espírito Santo, lá Atos 2 descreve, né? Podemos dar uma aula somente sobre essa profecia cumprida. E o Espírito do Senhor veio sobre eles e era semelhante a línguas de fogo sobre as suas cabeças, e foram cheios do Espírito do Senhor e falaram novas línguas. Foi tão comovente aquele mover que eles falaram em novas línguas, e todos aqueles que estavam ali em Jerusalém ouviram a mensagem de Cristo e eles foram salvos, né? A palavra de Deus diz que 2.000 pessoas foram salvas, se arrependeram e conheceram a Jesus, o Cristo Salvador, através daqueles homens cheios do Espírito Santo. Bom, Jesus também profetizou, né? Ali fala no capítulo 24 que os discípulos perguntam para ele, né? Olha, Senhor, olha o templo, como é belo, como é lindo, como eles estão construindo, né? Construindo o templo, né? Herodes estava reconstruindo o templo, ele estava em etapas finais, quando Jesus falou algo improvável para os judeus. Ele disse: porém, eis que em verdade vos digo que não sobrará pedra sobre pedra. E eles falaram: mas como, Senhor? Como essas coisas acontecerão? E a profecia que Jesus fala acerca da destruição de Jerusalém, a destruição do templo, que estava sendo novamente reerguido, aconteceu em 70 depois de Cristo, né? Quando Nero invadiu a cidade de Jerusalém, a destruiu, a queimou, destruindo o templo e profanando o templo. Até hoje em Roma existe lá na praça de Roma, um arco, né, onde é desenhado a derrota e a destruição do templo. E desde então, não se ouve mais sacrifício, não se ouve mais sacrifícios de animais, ofertas a Deus, porque eles creem que só haverá novamente quando o verdadeiro Messias vier e reconstruir o templo e haver paz em Jerusalém. Essa é a grande ilusão, né, que cega muitas pessoas que não creem em Jesus, né, muitos incrédulos que acreditam que Jesus não foi o Messias, mas nós cremos na verdade de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, que veio e voltará. Então nós vemos também que o capítulo 24, ele vai dividir, então, o tempo do fim em 3 períodos: a destruição do templo,
o princípio das dores, que aqui é comparado com a mulher grávida, né? A mulher em tempo de parto, né? Princípio das dores, ele é comparado à mulher que está no período do parto, né? Sentindo as dores do parto, do sofrimento. Veremos então, né, mais à frente, que fala sobre também a grande tribulação, é o terceiro período. E dentro desse período, aqui nós colocamos o anjo anunciando com a trombeta o arrebatamento, porque os salvos em Cristo ouvirão o som da trombeta e serão arrebatados aos ares e serão levados junto com Cristo até as regiões celestiais, até a Nova Jerusalém, e participarão das bodas do Cordeiro, né? Representando ali por aquela grande mansão celestial. Não se sabe exatamente o período, né? Se será entre as dores de parto ou entre os anos da grande tribulação. Isso é algo que nós vamos estudar ao longo do ano, né, para entendermos, porque a Bíblia nos fala alguns relatos de como isso sucederá. Ali nós temos mais à frente o tempo milênico, que é colocado ali como um relógio, é um período de tempo entre que a igreja do Senhor estará nos céus e o reinado do anticristo estará na terra. E também a restituição da terra, a terceira vinda de Cristo para destruir Satanás, para julgar, né? Aqui também, próximo a esse período, nós cremos então, segundo as descrições bíblicas, que haverá um juízo final, que haverá um grande tribunal, né? A palavra do Senhor diz que haverá um grande tribunal, que o Senhor, ele condenará as almas, né, daqueles ímpios e dos justos, e também condenará Satanás, né? Então, aqui está um modelo, um esboço, né, do que nós estudaremos ao longo deste ano. Temos a escatologia geral, que é isso daqui, que é esse modelo de plano, e temos a escatologia específica, que vai também falar sobre a morte, né, a vida após a morte, do que aguarda os mortos depois que eles morrem, e também o período milênico, o período das bodas do Cordeiro, né, como sucederá, como acontecerá, e enquanto não volta Jesus, o que acontece com os mortos, né? Essa é uma dúvida que todo cristão tem. Então, nós vamos estar estudando ao longo desse ano esse estudo mais profundamente em cada capítulo. Vamos seguir em frente. O Sermão do Monte das Oliveiras, ele é conhecido porque ele aconteceu nesse lugar, né? Onde Jesus ele vai falar para os seus discípulos acerca do fim, né? O primeiro sermão escatológico de Jesus. Para muitos historiadores, ele é um pequeno apocalipse, por quê? Porque nele contém todas as referências sobre os fins dos tempos. Então, antes da visão de João, Jesus já fala acerca do fim dos tempos, né? E ele divide esse período em 3. O primeiro período ele diz, né, que é a sua vinda, do porquê da sua vinda, a destruição do templo, né, que aconteceu 70 depois de Cristo. Então ele divide esse tempo em 3. Da sua primeira vinda até a destruição do templo e a perseguição dos cristãos. O segundo tempo, o segundo período que ele divide é entre o princípio das dores, que abrange desde a destruição de Jerusalém até o período da grande tribulação, onde haverá guerras, rumores de guerras, doenças, enfermidades, fome, pestes, terremotos em vários lugares. Esse será o princípio das dores. E dentro do segundo período está a grande tribulação,
A grande tribulação é reconhecida quando nós conhecemos o livro de Apocalipse como o período do reinado do anticristo, né? Não se sabe se a igreja passará pela grande tribulação ou se ela será arrebatada no começo, no meio da grande tribulação. Nós não sabemos exatamente porque nós não sabemos o dia do arrebatamento. O próprio Jesus falou, nem lá no versículo 26, Jesus disse, mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isto acontecerá, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como de mesma forma que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na arca, porém não sabiam o que estava acontecendo, e vendo o dilúvio, levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, nem mesmo Cristo sabe, nem mesmo os anjos, somente o Pai. Então, nós não temos como prever, né? Como muitos pastores, muitos homens tentaram dentro da história, adivinhar o dia, calcular, fazer cálculos, tentando descobrir qual seria o dia do arrebatamento, né? E eu não vou me prender aqui a esses detalhes, porque é irrelevante nós considerarmos isso, porque sabendo que nem mesmo o filho sabe o dia e a hora, como nós poderemos calcular, né, o dia do arrebatamento, o dia da volta de Jesus? E ele fala também que da grande tribulação, a única referência que nós temos mais precisa é de que o Senhor abreviaria os dias, né? Porque senão muitos não se salvariam. Haveria grande terror na terra como nunca antes houve. E também fala acerca da grande tribulação. Paulo vai falar que por causa dos salvos, dos escolhidos, o Senhor esconderia a sua igreja, e o Senhor os levaria e os protegeria no meio da tribulação. Então, fica a dúvida, né? Será que é o princípio das dores que Deus vai livrar a igreja? Será que isso se refere ao grande arrebatamento, né? Ou durante a grande tribulação Deus vai livrar a sua igreja? Sabemos que o Senhor guardará aqueles que o escolheram, que o buscaram. E o terceiro período é conhecido como a grande tribulação de fato, que terminará na segunda vinda de Cristo, na terceira vinda, na verdade, né? Porque aqui nós não sabemos exatamente se Jesus voltará no período da grande tribulação ou no princípio das dores. E aqui no nosso slide está errado, é a terceira vinda de Cristo e o julgamento do mundo, ou seja, quando Cristo retornará com a sua igreja, com os salvos, e destruirá, derrotará Satanás e condenará os ímpios. Isso tudo, esse aqui é um esboço, né, do que nós vamos estar estudando ao longo deste ano. Aqui está descrito em Marcos 13 também, a destruição de Jerusalém, que aconteceu 70 depois de Cristo. Marcos 13, do 5 ao 13, o princípio das dores e como elas seriam. Então, nós vamos ler aqui como seriam as dores, né? Como será o princípio das dores? Será que nós já estamos no princípio das dores? Será que essa profecia já não está se cumprindo em nosso tempo? Vamos abrir a sua palavra também. Em Marcos, capítulo 13, versículo 5. Então Jesus começou a ensiná-los e lhe disse: Tomem cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo eu sou o mestre, o Messias, e enganarão a muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas, guerras
e no rumores de guerras. Por tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e fome, falta de alimentos. E essas coisas serão como as primeiras dores do parto. Então aqui ele está falando sobre o princípio das dores, né? Do 14 ao 23, ele vai falar sobre a grande tribulação. Olha só o que a palavra nos revela. E Jesus continuou: vocês verão o grande terror no lugar onde não deveria estar. Então, o que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da casa no terraço, que fuja logo e não entre para pegar nada. E quem estiver no campo, não volte para casa a fim de buscar roupas. Ai das grávidas e das mães das criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que isso não vos suceda no inverno, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá igual. Porém, o Senhor diminuirá o tempo do sofrimento, pois se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo, preste atenção, que Deus escolheu para salvar, esse tempo já foi diminuído. Interessante, né? Período da grande tribulação, está falando aqui na palavra do Senhor. E Marcos 13, 24, 27 fala sobre o retorno de Cristo. Olha lá. Aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer estas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, e estas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que estão vivos. Os céus e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão de pé. Depois desses dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá nas nuvens com grande poder e glória, e ele mandará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os escolhidos do Senhor de todo lado do mundo. Interessante, né? Como está falando aqui da volta, do retorno de Cristo. E também fala acerca do juízo final, né? E da exortação à vigilância. Vejamos no versículo 37 lá. Mas ninguém sabe o dia nem a hora, e nem mesmo o que vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vigiem, fiquem atentos, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de ir dá ordem, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa irá voltar, e se será à tarde ou à meia-noite, ou de madrugada, ou pela manhã. Se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo, o que eu lhes digo a todos: fiquem vigilantes, vigiando, para estarmos preparados para a volta do Senhor. Vamos falar um pouquinho então sobre o cumprimento de algumas profecias, né? E de como será esse período. Será que nós já estamos, né? Será que nós já estamos no princípio das dores? Jesus vai falar que a destruição de Jerusalém, ela estaria incluída no primeiro período, no período, né, do princípio das dores. E a cidade de Jerusalém foi destruída 70 anos depois de Cristo. E Jerusalém significa a cidade da paz, né? Ela foi sitiada por Nero, né? 70 anos depois de Cristo.
tal como já havia acontecido 153 anos antes com Antíoco, né, onde foi feito o quinto Epifânio, né, e onde o templo foi destruído e profanado, né, como eu falei para vocês, no arco de Tito lá está desenhado para comemorar esse evento de que o templo de Jerusalém foi saqueado e profanado. Depois disso, né, em 70 depois de Cristo, estima-se que mais de 600 mil judeus foram assassinados na destruição do templo, e com toda essa perseguição ao povo judeu, a resistência que eles tiveram à destruição da sua cidade, muitos sobreviventes, eles decidiram se espalhar pelo mundo. Eles se dispersaram, cumprindo uma profecia falada lá em Isaías, de que o Senhor os espalharia sobre a terra. Jesus também vai falar sobre o surgimento dos falsos cristos, né? O que são os falsos cristos, né? Não são somente aqueles que dizem ser o Messias, né? Temos vários aí. Se você pesquisar na internet, você vai ver vários homens que disseram Henri Cristo, tem um espanhol que se chama Jesus, e eles falam serem os Cristos, serem o Messias que retornou à Terra. Mas muitos historiadores, eles falam que Jesus também está querendo dizer que existiriam falsos cristos, sendo que ainda não havia esse termo Cristos, porque Jesus ainda não havia sido crucificado. Então, alguns historiadores dizem que Jesus estava se referindo a falsos cristãos, a falsos pequenos cristos, exemplos de Cristos, né? Vejamos então o que Paulo fala sobre o período do fim, lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Se você puder abrir comigo na palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo vai falar para Timóteo como seria as pessoas nos últimos tempos, né? Então Jesus ele vai também, com base naquilo que Jesus falou, Paulo vai explicar a Timóteo como seriam as pessoas, mas fazendo referência a determinadas questões da sociedade, ou seja, Jesus vai falar acerca de como ficaria Jerusalém, ele vai falar de como seria o caráter das pessoas, do que aconteceria no cósmico e no impacto da Terra, e também Jesus vai falar acerca das guerras, dos comportamentos e da preparação para o governo do anticristo. Tudo isso vai sendo desenhado e se vai se revelando quando nós lemos o livro de Apocalipse. Vamos ver o que Jesus fala sobre os falsos cristos e, com base naquilo que Jesus falou, que Paulo fala em 2 Timóteo, né? Os últimos dias. Lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, ingratos, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, desobedientes aos pais, não terão respeito pela fé e pelo verdadeiro evangelho. Não terão amor pelos outros e serão duros de coração, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus, parecendo ser seguidores do verdadeiro evangelho, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fiquem longe dessas pessoas. Olha só,
falando acerca de como seriam essas pessoas, né? E não só os falsos cristos que surgiriam, mas também os falsos cristãos apareceriam e iriam falar em nome de Cristo, quando não afirmariam serem o próprio Messias. Olha só. Enganaria a muitos, como nós vemos, né? Falsos mestres, falsos profetas, falsos cristãos. E quais são as características dele? Como nós podemos identificar esses falsos cristos, né? No período do princípio das dores. Por isso eu digo, será que já não vivemos esse período? Não estamos já vivendo o princípio das dores? Desviarão os ouvidos da verdade, contando fábulas, não valorizando a verdade, seguindo bajuladores. Hoje nós vemos muitos pregadores falando em nome de Cristo, pregando em nome de Cristo, porém contando fábulas que dariam comichões aos ouvidos, né? As pessoas também estão buscando um conforto da alma, um conforto do ego, né? Um período de evangelho coach, né? Temos que tomar cuidado com esse tipo de pregação, onde o pecado ele não é considerado mais pecado, onde há corrupção da verdade, ou onde somente o ego humano é afagado. Temos que tomar cuidado com pregações, com mensagens, onde o homem está no centro e não Jesus, né? O homem se torna o maior valor e não Jesus, né? Temos que tomar cuidado porque são pregações bajuladoras que bajulam somente e afagam o ego. Podemos até ler ali 2 Timóteo 4, versículo 3, o que diz. Pois vai chegar o tempo a que as pessoas não darão atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão lhe dizer coisas que eles querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas, olha só, ou, né, fábulas, fantasias, ilusões. Mas você seja moderado em todas as situações, suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem seu dever de servo de Deus. Ou seja, Paulo está advertindo Timóteo de que a pregação não seria o que eles precisam ouvir, mas o que eles querem ouvir, né? Afagando o ego do homem, bajulando, criando conversas e ilusões para que os homens estivessem não baseados no verdadeiro evangelho de Cristo, de sofrer, de padecer pelo amor de Cristo, né? O evangelho de amor sacrificial, de integridade, de santidade. Mas nós vemos aí uma pregação da supergraça, né? Onde qualquer pessoa pode pecar quantas vezes ela quiser, que o Senhor ele perdoará quantas vezes for necessário. Será mesmo que Deus não pede de nós uma verdadeira transformação de vida, uma vida transformada, uma vida reta, os frutos do Espírito Santo, né? Abandonar as velhas práticas, abandonar o velho homem, né? Muitas pessoas estão sendo enganadas e levadas pelos seus próprios desejos, né? Não tendo uma vida transformada totalmente. E esse é uma das características dos falsos cristos, dos falsos cristãos, introduzindo, olha ali, heresias ao evangelho genuíno. 2 Pedro 2:1. Vamos ler juntos. 2 Pedro 2:1. Os falsos mestres. No passado apareceram falsos profetas no meio do povo, e assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês.
E eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o Mestre que os salvou, ignorarão Jesus. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muitos não irão os imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres explorarão as pessoas contando histórias inventadas, mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Ou seja, ai daqueles que desviarem o povo do Senhor da verdade com mentiras, introduzindo heresias, né? Anulando a Cristo, ignorando a Cristo, ignorando o sacrifício da cruz, introduzindo heresias, introduzindo mentiras ao verdadeiro evangelho. Muitos cristãos aí escandalizando o evangelho, praticando imoralidade, se dizendo cristão. Muito sério isso. Charlatanismo, promessas de piedade e enriquecimento. 1 Timóteo 6:3. Podemos ler também. 1 Timóteo 6:3. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Provavelmente seja 1 Timóteo 6:3. Fala o seguinte: se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa fé, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe de nada. Descobrir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. Olha só, são as pessoas que criticam tudo, a palavra de Deus, que questionam, que duvidam, que geram sementes de dúvida. Daí vem as invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Essas pessoas pensam que a religião é um meio de enriquecer e o evangelho é um meio de enriquecer, é uma fonte de riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com aquilo. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que deles levaremos? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, ficaremos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem no pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal a pessoas e levam-os a afundar na desgraça e na destruição, pois o amor ao dinheiro é muito forte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto dinheiro, se desviaram da verdadeira fé e encheram suas vidas de sofrimento. Olha só, 1 João 4:1 vai falar também de que eles não são totalmente libertos e querem aprisionar outros também. São guiados por espíritos imundos. Vamos ler o que fala em 1 João. Olha só que interessante. Quais são as características dos falsos cristos? 1 João 4, versículo 1. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que vem mesmo de Deus ou é de falsos profetas que já se espalharam por toda parte. E assim vocês poderão saber de fato se o Espírito é de Deus, porque quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega Cristo, isso a respeito de Jesus, não tem o Espírito Santo, mas o espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse espírito viria, e agora ele já está no mundo. O espírito anticristo, o espírito da dúvida, né? Espíritos demoníacos que geram incredulidade acerca da verdade da palavra de Deus, da verdade de Cristo.
praticam liberalidade, o evangelho da supergraça, não existe pecado. Mas vamos ver o que 2 Pedro fala para nós. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2. No passado apareceram, falsos profetas. Nós acabamos de ler, Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles, por causa de serem falsos mestres, ensinando mentiras, ensinando que não existe imoralidade, corrompendo o verdadeiro costume da palavra de Deus, escarnecem, dividem a igreja, são desprovidos do amor, cheios de inveja e corrupção e divisão. São especuladores e espectadores. Não são aquelas pessoas que vivem no espírito, eles são espectadores. 1 Timóteo 6:20 vai falar sobre aqueles que geram dúvida nos corações, que são críticos da fé. Pelos seus frutos os conhecereis. Jesus fala sobre os bons e os maus frutos. Essas são as características, você pode estar pesquisando na sua Bíblia aí, os versículos que nós não lemos aqui, sobre as características dos falsos cristãos, dos falsos mestres e dos falsos profetas. Jesus vai falar também sobre o princípio das dores ser um período de guerra em todos os lugares, Eu fiz um estudo aqui que fala o seguinte, guerras e desastres naturais. Depois que Jesus disse que haveria guerras entre as nações, sempre em algum lugar do mundo houve uma guerra. Nunca mais existiu paz na Terra, nenhum período de paz. Hoje, atualmente, existem algumas guerras acontecendo nesse momento. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte, desde 1950. A Índia e o Paquistão, desde 1948. Guerras civis na Síria, Iêmen, 2015, Sudão, 2015, Iraque, 2003, Afeganistão, 2001, Líbia, 2014. Disputas territoriais, você acha que esse ano de 2020 é que explodiu a guerra russa e Ucrânia? Não, desde 2014. Os turcos e os curdos, 1948. Israel e Palestina, 1968. Desde então continua a guerra. Guerras separatistas na Somália, África, Al-Shabaab, 2002. Boko Haram na Nigéria, 2011. E aí essas guerras ainda continuam. Tivemos a Primeira Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, e temos ouvido guerras e rumores de guerras, terremotos em vários lugares, pestilências, Estamos vivendo num período epidêmico, da Covid-19. Estamos vivendo o princípio das dores. Já vieram antes outras epidemias, outras pandemias antes dela. Desastres naturais ali, mostra, terremotos, enchentes, tsunamis, ciclones, queimadas em vários lugares, Jesus fala que haveriam sinais no céu. A terra iria tremer e rachar, a terra desfalecerá e tudo que existe não haverá mais. 2 Pedro 3:10. Vamos ler 2 Pedro, já está aberto aqui. 3:10. O que diz a palavra do Senhor? Fala assim. É 2 João, 2 Pedro 3:10. Acompanhe comigo. Meus queridos, não esqueçam isto. Para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, quem tem paciência como vocês, não quer que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam dos seus
pecados. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Naquele dia os céus vão desaparecer como um barulho espantoso, e tudo o que há no universo será queimado. A terra e tudo o que existe nela irá sumir. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então que tipo de pessoas vocês desejam ser? Como a vida de vocês deverá ser? Agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia do Senhor e façam o possível para que Ele venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos como fogo e o que há no universo ficará derretido, pois Deus o prometeu. E nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade do Senhor. Isaías 51:6 fala que a terra envelhecerá e será como um tecido velho, como um pano estraçalhado. O sol se apagará e a lua cairá junto com as estrelas. Apocalipse 6:12. Haverá terremotos em todos os lugares, fomes, tribulações e pestes, pestilências, doenças em que não se haveria cura, que não se descobriria cura. Também Jesus fala sobre a grande propagação do evangelho e as perseguições, né? Logo após a sua morte, os seus discípulos foram perseguidos, né? Muitos desistiram, muitos abandonaram a sua fé. E nós vemos que hoje, mais uma vez, uma profecia vem se cumprindo, porque através da internet, através da televisão, do rádio, o evangelho ele vem se propagando. Hoje é mais difícil encontrar um povo, uma pessoa que não tenha ouvido falar de Jesus. Pregação do evangelho pelo mundo. Nesse período, chamado de princípio da dores, também haveria a pregação do evangelho por toda a terra. Romanos 14:1, Isaías 45:23 e Filipenses 2:10. Toda língua precisa confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para que quando Ele voltar e buscar a sua igreja, todos possam reconhecer que Jesus era o Cristo, que realmente Ele era o Senhor. E todo joelho se dobrará, toda língua confessará, né? Cremos que na segunda volta de Cristo com a sua igreja, isso acontecerá. Todos terão que se prostrar e reconhecer a soberania de Jesus, e haveria perseguições. Jesus também disse que os cristãos seriam perseguidos e que haveria grande ódio para com eles, né? Vamos ler aqui 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra: Meus queridos irmãos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pelas quais vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegre-se por estarem tomando parte no sofrimento de Cristo, para que vocês fiquem cheios de alegria quanto à glória que dele for revelada. Jesus vai falar lá em Mateus 24, falam assim... Jesus vai falar sobre a perseguição, né? Depois, lá no versículo 9 do capítulo 24. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Naquela época, muitos irão abandonar a fé e trair-se-ão e odiarão uns aos outros. Haverá muitos falsos profetas que aparecerão e enganarão a muitos. A maldade irá se espalhar por causa que o amor esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo, e a boa notícia do reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para a humanidade. Então virá o fim. Estamos pregando a palavra de Jesus, espalhando o nome dele sobre a terra, o seu perdão, o seu poder de cura, de libertação, está sendo propagado nos 4 cantos da terra. E hoje
não existe mais quem não tenha ouvido falar de Jesus. E mais uma vez uma profecia está se cumprindo. Eu gostaria de falar também sobre a parábola das 10 virgens, né? E nos atendermos aqui sobre esse estudo, né? Porque o capítulo 1 ele vai falar sobre as 10 virgens. Jesus vai falar sobre esta parábola logo em seguida, dizendo que nós, como igreja da última hora, nós somos comparadas às 10 virgens, aqueles que propagam o evangelho, eles são considerados, as igrejas são consideradas as 10 virgens. E há um mistério aí nesta parábola que nós vamos estar estudando no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.